Olá, saúde, paz e prosperidade. Espero que você esteja bem com a sua família, com a sua casa. Espero que Deus continue guardando todos vocês. Quero compartilhar um texto com você, uma mensagem com você, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o verso de número 6. Diz assim: Eu, Paulo, apelo para vocês com mansidão e bondade, em nome de Cristo. Alguns de vocês estão dizendo que eu sou corajoso quando estou longe, mas quando estou com vocês, sou humilde. Espero não precisar mostrar-lhes, quando estiver com vocês, quão audaz e severo posso ser. Não quero levar a efeito os meus planos atuais contra alguns de vocês que, segundo parece, pensam que minhas ações e palavras são simplesmente as de um homem comum. É verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. Olha que importante. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas, podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência, quando estivermos completamente obedientes a Deus. Eu quero falar hoje sobre as armas espirituais de Deus. Quais são as armas espirituais para nós vencermos as batalhas? A resposta de Paulo àqueles que diziam que seu ministério era apenas um ministério de aparência nos leva a falar da importância das armas espirituais. Paulo havia fundado a igreja de Corinto e muitos dentro da igreja, por causa de falsos mestres, questionavam a autoridade de Paulo e infelizmente isso foi muito ruim para a igreja. Então, enquanto esses falsos mestres tentavam impressionar o povo, as pessoas da igreja que Paulo havia fundado, Paulo ele usava uma abordagem totalmente diferente. Ele era um homem como qualquer outro, ele não dependia do poder do homem, de métodos humanos, de linguagem, de sabedoria, mas ele dependia do Espírito Santo. Paulo dependia do poder de Deus. Ele dependia das armas espirituais que eu vou falar já para você. Então, por que a igreja de Corinto então tolerava esses falsos mestres? Porque eles não entendiam que eles estavam realmente numa batalha espiritual. Eles não entendiam que eles tinham autoridade espiritual e eles não sabiam usar essa autoridade espiritual porque eles julgavam segundo a carne e não segundo o Espírito. Então as batalhas do apóstolo, as batalhas que ele travava não eram carnais. Lá em Efésios ele diz: as nossas batalhas, nossas lutas, elas não são carnais, são espirituais. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, contra principados, potestades. Então nós não podemos lutar batalhas espirituais usando armas carnais, porque nós vamos falhar, nós não vamos vencer. Se nós estamos lutando uma batalha espiritual, temos que usar armas espirituais. O termo que Paulo usa, lá no 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, milícia, significa uma campanha. Então Paulo não estava apenas envolvido em uma briga qualquer lá em Corinto, muito pelo contrário, o ataque do inimigo nessa cidade fazia parte de uma campanha militar. Então era algo muito maior, que os poderes do inferno eles estavam tentando parar a obra de Deus. E até hoje, essa campanha, essa milícia espiritual tentam destruir a igreja, a obra de Deus, E é importante nós não darmos nenhum território para o inimigo, a trabalhar e agir. Mas muitas das vezes nós damos lugar até dentro da igreja para que ele possa trabalhar. Nós temos que vigiar. Nós temos que saber usar as armas espirituais que eu quero falar para você. Quero que você fique comigo até o final desse vídeo, para que você possa ouvir todas as armas espirituais
para que você possa vencer as batalhas. Todos têm certas resistências, ou nós podemos chamar assim de barreiras, né? Que são como muralhas que precisam ser destruídos. O pensamento, né, que talvez precisa ser destruído. Raciocínios que precisam ser destruídos. E quais são esses raciocínios que precisam ser destruídos? Todos os raciocínios que se opõem à palavra de Deus. Tudo aquilo que vai se opor à palavra, ao evangelho. Então, quero falar da primeira arma espiritual que nós precisamos para vencer as batalhas espirituais. A primeira é a humildade. Humildade. A atitude de Paulo, né, era, na verdade, uma das suas armas mais poderosas. Era a humildade. Por quê? Porque o orgulho, ele dá espaço para Satanás trabalhar, né? Eu subirei, né? Disse o anjo que o Senhor havia criado, Lúcifer. Eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Então o orgulho estava no coração dele e isso fez com que ele fosse jogado, né, para a terra. Então o orgulho, ele dá espaço para o diabo. Então nós não podemos deixar que o orgulho nos domine. Nós vemos claramente, né, que Paulo era um homem humilde. Paulo era um homem que não ficava tocando trombeta, não, sobre as revelações que ele tinha. Ele até disse no próprio Coríntios, na carta aos Coríntios: conheço um homem que subiu ao terceiro céu. Ouviu coisas ali que os homens não cabe aos homens ouvir, mas em nenhum momento ele fala que é ele que teve aquela experiência. Eu acredito, do meu ponto de vista, que foi ele que teve aquela experiência. Então Paulo, ele era um homem humilde. O próprio Filho de Deus, né, ele diz: sou manso e humilde. Então aprendam de mim, né, Jesus fala. Então o Filho de Deus, ele possuía lá, sendo julgado por Pilatos, mais autoridade que o próprio Pilatos, porque ele tinha mansidão, ele tinha humildade. Não deixe que o orgulho domine seu coração. Não deixe que o orgulho domine você. Procure, peça ao Senhor: Senhor, me dá humildade. Porque aquele que pensar que é humilde, já perdeu a humildade. Mas peça a Deus, peça para o Senhor para que Ele possa conceder humildade para você, porque a humildade é uma das armas mais poderosas que nós temos. Por isso que ela é a primeira que eu quero falar para você aqui. A segunda arma poderosa, guarda aí, se você quiser anotar, anota, é a oração. Oração. Lá em primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim, na Nova Versão Brasileira: assim eu quero que em toda parte os homens orem com as suas mãos erguidas, né? Mãos santas, erguidas para Deus, livres de ira e sem brigas. Olha aí, meu Deus. Paulo fala de 3 elementos essenciais à oração eficaz. Em primeiro lugar, ele fala do quê? Mãos santas. É evidente que mãos santas fala de santidade de vida. Mãos limpas, obras que sejam santas, santificadas. Mãos limpas, vida irrepreensível, vida acima de qualquer suspeita, nada o que esconder, vida como um livro aberto, integridade. Quem tem pecado na vida precisa confessar, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar. Se você tem algo, né, que tem ferido a Deus, peça perdão, se arrependa, não cometa novamente, faça o possível para não cometer novamente, peça ajuda se for preciso, mas não continue nesse caminho. Peça a graça de Deus, peça: Senhor, santifica a minha vida. A oração precisa de mãos santas, de vida em santidade. Em segundo lugar, Paulo fala que a nossa oração deve ser feita sem ira. Então nosso relacionamento com os irmãos ou com qualquer outra pessoa, seja da nossa família, seja do trabalho, seja em qualquer lugar, tem que estar em ordem. Nós precisamos estar em ordem com todos. Se for possível, a palavra de Deus diz: busquem a paz com todos. Busquem a paz com todos. Esteja em paz com todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Então, uma mão santa, sem ira, ou em outras versões diz sem raiva,
Se você está com raiva, é normal às vezes sentir raiva, mas peça, Senhor, tira essa raiva de meu coração. Tira isso de mim, porque a raiva ela vem, né? E depois ela vai embora, né? Ela vem e depois sai. Então não cometa nada na hora da raiva. Não fale na hora da raiva, porque você vai acabar falando coisas que não deveria. Peça para Deus calma, tranquilidade, paz. Né? Então um indivíduo que tem problemas com pessoas, com cristãos, ele tem que ser um pacificador, ele não pode ser um agitador, uma pessoa que arruma confusão em todos os lugares. Procura paz em todos os ambientes onde você vai estar, sabe? Principalmente no trabalho, que é um ambiente que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então nós temos que entender que a oração é uma arma poderosa, mas nós temos que ter condições para orar. Mãos santas, procurar uma vida de santidade, sem ira, sem raiva, né? E sem brigas, sabe? Às vezes nós brigamos por qualquer coisa, por coisas pequenas, banais, nós brigamos, né? Então peça para Deus, Senhor, me ajuda, Pai, para que eu possa viver em paz com todas as pessoas, me relacionar bem com todas as pessoas, amém? Então esse é a segunda arma espiritual, né? Tão importante quanto a humildade, né? A oração, mas não é qualquer oração, é uma oração com mãos santas, é uma oração sem brigas, é uma oração sem iras, né? Procura viver em paz com todas as pessoas. Se você está com raiva de alguém, peça para Deus, Senhor, tira essa raiva do meu coração, né? Tira dentro de mim esse negócio ruim que está fazendo mal só para mim, né? Peça para Deus, é uma arma poderosa para que você possa vencer as batalhas espirituais. A terceira arma espiritual que quero falar para você é a palavra de Deus. É isso mesmo, a palavra de Deus. Olha o que diz em Efésios 6,17. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, ela é uma arma ofensiva que Deus nos dá. Então, o soldado romano, ele usava uma espada no seu cinto e ele desempenhava ali como soldado, usava, né, a arma corpo a corpo, quando ele precisava lutar, né, com algum oponente ali no corpo a corpo. Então ele usava essa arma. Então Paulo, olhando para o soldado romano, ele diz: a espada do Espírito, usem para contra-atacar no inimigo, porque a espada é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela é mais afiada do que uma espada, né, de dois lados. Ela é capaz de penetrar no interior a ponto de dividir juntas e medulas, né? Ela é a ponto de dividir alma e espírito. Então, quando a palavra de Deus nos convenceu do nosso pecado, ela entrou dentro do nosso coração, penetrou o nosso coração, né? Pedro tentou usar uma espada para defender Jesus lá no Getsemane. Só que lá em Pentecostes, ele aprendeu a usar a espada do Espírito e ele percebeu que a espada do Espírito é muito mais poderosa. Na primeira pregação, 3.000 almas se renderam a Jesus. Olha como a espada, a palavra de Deus, ela é poderosa. Moisés também tentou conquistar pela espada, né? Ele acaba matando um homem, só que ele descobriu que a palavra de Deus por si mesma era suficiente. E ele usou a palavra contra os hebreus, contra os egípcios, e os hebreus foram livres. O povo de Israel foi liberto da escravidão por causa da palavra. Então, uma espada material, ela pode, né, transpassar o corpo da pessoa, mas a espada de Deus, a palavra de Deus, ela transpassa o coração das pessoas. Então, à medida que a gente usa uma faca ou uma espada, né, você já percebe que quando você usa muito uma faca, né, dona de casa que está assistindo, ela perde o corte, não perde? Tem uma hora que você tem que afiar ela, né? Então, a palavra de Deus, ela é diferente dessa espada ou dessa faca, porque a palavra de Deus, quanto mais você usa, mais ela afiada fica. Quanto mais você usa, mais ela fica afiada, né? Então, uma espada material, ela pode ser empunhada, né, para transpassar o corpo, mas a palavra de Deus, ela toca o
coração. A espada do Espírito, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Então uma arma muito poderosa é a palavra. A espada, ela fere e mata, mas a espada do Espírito, ela cura feridas, ela vivifica. Quantas vezes você estava triste, cabisbaixo, chorando, e você ouviu uma palavra de Deus e aquilo alegrou o seu coração, aquilo te levantou, aquilo te colocou para cima, te colocou para frente. Então, quando você usa a espada contra Satanás, você desfere golpes, né, contra o inimigo. Então você vence ele, você vence o diabo. Uma outra arma que a gente pode usar também, uma arma espiritual muito importante, é o amor. O amor. A Bíblia diz em 1 João 4,7: queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Irmão, o amor é uma arma poderosa demais. O amor cristão, então, é muito mais poderoso. Porque amemos, porque o amor provém de Deus. Se eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, estou mentindo. O amor, ele nos faz filhos de Deus. Nós somos levados a demonstrar o mesmo amor que Cristo sentiu por cada um de nós. Existe um falso amor que Deus não pode aceitar. Sabe? As pessoas dizem da boca para fora, mas não amam de verdade. O amor nascido na própria essência de Deus deve ser um amor santo, deve ser um amor espiritual, porque Deus é espírito, Deus é luz, tem que ser um amor verdadeiro. A Bíblia diz em Romanos 5,5, diz assim: é derramado em nosso coração pelo Espírito, esse amor verdadeiro, é derramado em nosso coração pelo Espírito. Nós não somos capazes de amar. Se nós não dependermos, se não fosse o Espírito Santo de Deus em nosso coração, nós não amaríamos, nós amaríamos da boca para fora, mas é o Espírito que nos leva a amar de verdade. Se você não tem amado, peça para Deus, peça para o Espírito: Senhor, me ajude a amar de verdade. Né? Assim como Jesus começa a falar sobre a sua morte, sobre a sua humilhação, Pedro chama ele, né? Diz: ainda que todos estes te abandonem, eu não vou te abandonar. Jesus falou: todos vocês vão me abandonar. Ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Só que Pedro diz: não, ainda que todos estes te abandonem, eu não te abandonarei. Mas Pedro ainda não conhecia o amor. Pedro ainda não conhecia o amor. Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E você conhece muito bem. Depois Deus restaura o ministério de Pedro lá em João capítulo 21. E o que Jesus pergunta para ele agora? Pedro, você me ama? Né? Você me ama, Pedro? É lógico que quando Jesus pergunta 3 vezes, no grego, no original, são 3 formas diferentes que ele está perguntando. Você me ama como um irmão? Né? Você me ama mais do que os outros? E Pedro, ele reconhece ali naquele momento que ele não era capaz, se não fosse pelo Espírito. Mas quando o Espírito desceu lá em Pentecostes, lá no Atos capítulo 2, Pedro recebe o verdadeiro amor. Ele sai do Pentecostes, né, com amor verdadeiro no coração dele, ao ponto dele dizer para um paralítico em frente do templo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que ele tinha? Ele tinha um amor verdadeiro, ele tinha o reconhecido, ele tem uma experiência com o Espírito Santo, e o Espírito Santo fez ele amar. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Meu Deus, que coisa poderosa. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de amor, para estender a mão para o caído, para estender a mão para o próximo. Nós precisamos de amor para perdoar. O amor é uma arma poderosa. Peça para Deus: Senhor, eu preciso amar. Um dos frutos, né? Ou melhor, o fruto do Espírito é amor. Né? Não são frutos, mas é o fruto. O amor e a paz, a mansidão. Mas o amor é muito importante. Nós precisamos amar. Nós vamos em uma sociedade em que o ódio tem dominado muito. Mas eu creio que o amor ainda vencerá. O amor sempre vence. O amor sempre vence. O amor ele sempre prevalece.
na vida daqueles que servem a Jesus, como já disse Marquinhos Gomes, né? O amor sempre prevalece na vida daqueles que servem a Jesus. Uma outra arma espiritual, antes de eu concluir, é a obediência. A obediência também é algo poderoso. Romanos 5,19 diz assim: portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Meu Deus, por causa da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, mas por causa da obediência de um homem, fomos feitos justos. Olha como nós fomos justificados por causa da obediência de Cristo. Quando lá em Josué, capítulo 6, Josué e o seu exército, eles estavam marchando ao redor de Jericó durante uma semana. Os habitantes das cidades ali observavam os israelitas só ali, rodeando a cidade, achavam assim: esse povo está doido, esse povo está louco. Mas a Bíblia diz lá que quando o povo de Israel confiou em Deus e obedeceu às suas ordens, as muralhas caíram e eles conquistaram o inimigo. Irmãos, obediência é muito importante. E a pessoa, se eles não tivessem obedecido, a ordem de Deus era: façam, contornem a cidade, as muralhas. Então, se eles não tivessem obedecido, as muralhas não teriam caído. Sem arma nenhuma, eles estavam lá, sem armas nenhuma. Estavam só rodeando a cidade. Pô, o que esse povo está pensando? Como é que eles vêm para a guerra sem nenhuma arma? Como é que eles vêm para a guerra despreparados desse jeito? Sabe, o amor é importante, e o amor ele segue com a obediência, porque Jesus ele diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então o amor está muito ligado com a obediência. Você tem obedecido a Deus, as ordens de Deus? A obediência é uma arma poderosa para vencer as batalhas. A Bíblia diz assim, 1 João 5,2: portanto você pode saber quanto amos os filhos de Deus pelo grau do seu amor e da sua obediência a Deus. Olha isso. Qual que é o seu grau de amor e de obediência hoje? A quem? Está abaixo da média? Está na média? Está acima? Olha para dentro de você, faça a reflexão. Eu quero concluir dizendo para você que muitos cristãos hoje em dia não têm consciência de que a igreja está envolvida numa batalha, irmãos, uma verdadeira batalha. Principalmente agora, neste momento que nós estamos de lockdown, de igrejas proibidas de fazerem cultos. Existem aqueles que entendem, que essa batalha é espiritual. Essa batalha só vai ser vencida com armas espirituais. Não adianta a gente tentar usar meios humanos, métodos humanos, não, irmãos. Se tentarmos usar métodos humanos para vencer as forças do mal, as forças demoníacas, nós vamos fracassar. A tendência é nós fracassarmos, porque nós não podemos usar meios humanos para vencer batalhas espirituais. Nós somos desafiados a colocar a palavra de Deus em prática e usarmos as armas espirituais. Então, quero resumir para você, que você faça o seguinte: seja humilde, tenha uma vida de oração, leia todos os dias a palavra de Deus. Quando você tiver primeira oportunidade de ir para a igreja, vá. Ame os seus irmãos, ame a sua família, perdoe eles e viva uma vida de obediência a Cristo. Esse é o segredo. Essas são as armas espirituais que nós devemos usar. Quero orar por você. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, eu quero orar por esta pessoa. Ó Pai, ajuda ela, Senhor, a ser humilde, a amar, a obedecer, a orar, a usar a palavra. Ó Deus, ajuda ela, Senhor. Ela precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para amar de verdade. O amor verdadeiro só vem do Senhor. Ó Pai, nos ajuda a usarmos as armas espirituais para vencermos as batalhas espirituais, porque não adianta nós usarmos métodos humanos para vencer as batalhas espirituais, porque nós não vamos conseguir. Batalhas espirituais precisam ser vencidas com armas espirituais. Ó Pai, nos ajuda a usarmos essas armas. Nos ajuda, Senhor, a batalharmos as batalhas do Senhor e vencermos para a honra e glória do Senhor. Nós sabemos que as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Eu oro, Pai, para que toda barreira, toda fortaleza da mente caia por terra em nome de Jesus. Que essa pessoa seja livre, livre para te servir, livre para te adorar, livre para viver uma vida que te agrade, Senhor. Livre para usar as armas espirituais nesse tempo que nós estamos vivendo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Muito obrigado. Quero agradecer de coração por você ter ficado esse tempinho aqui comigo, mais esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, curte. Olha, compartilha. Compartilha com outros amigos, no seu grupo. Compartilha com outras pessoas para que eles também recebam essa mensagem. E fique atento às próximas mensagens, tá bom? Que Deus abençoe. Fica na paz.